Olá, pessoal do canal Agricultura A a Z. Você sabe como os biológicos ajudam no manejo das doenças? Siga então com o especialista Pedro Luiz Mendonça para saber sobre isso. Antes de seguirmos, gostaria de te pedir para se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também este vídeo com outros possíveis interessados, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? O meu nome é Pedro Mendonça, né? Eu resumo. Eu sou agrônomo, me formei em Viçosa já há longa data, né? E eu trabalhei alguns anos como extensionista rural, trabalhei em cooperativa como assistência técnica e há 26 anos eu trabalho na BASF, entrei na área técnica desde o início e venho ao longo desses anos trabalhando na área técnica. Hoje eu tenho uma função que é desenvolvimento técnico de produtos e eu sou responsável na empresa pelo posicionamento dos produtos de café e HF. Então, todo HF, Brasil inteiro, eu sou responsável pelo posicionamento e o treinamento da equipe técnica que vai treinar a equipe comercial. Então, sou responsável pelo posicionamento desses novos lançamentos, né? Eu vou fazer uma palestra sobre a importância dos biológicos no manejo de doenças em HF, mas, assim, como eu sou uma pessoa que trabalha muito no campo, a minha palestra ela é muito direcionada porque eu já trabalhei no campo com os biológicos e o que nós tivemos de resultado e como a gente trabalha em termos de posicionamento hoje dentro do HF. Então, o intuito da minha palestra é uma coisa bem prática, né? A BASF ela é uma empresa química, mas ela tem investido em biológicos. Há uns 6 anos, ela comprou uma empresa americana de biológicos. Ela trabalha na América Latina com extrato de plantas, no Brasil não, mas na América Latina sim, é um extrato de uma planta chilena, então ela tem uma fábrica lá no Chile, em alguns países da América Latina ela trabalha com extrato de plantas, mas aqui no Brasil nós trabalhamos principalmente com bactérias. Então nós temos um produto Duravel, que é um Bacillus amiloliquefaciens, o Votivo Prime, que é um Bacillus firmus, o Duravel é para aplicação solo e foliares, o Votivo Prime é para tratamento de semente, para manejo de nematóides, e trabalhamos também com a Prinsa. A Prinsa é uma bactéria desenvolvida pela Embrapa e a BASF ela comercializa, que é um fixador de nitrogênio para a cultura da cana. Então, são os 3 principais biológicos hoje que nós trabalhamos no mercado, ok? Eu vou falar um pouquinho que eu acho que é muito importante esses dois grupos. Bacterioses em horticultura é o principal problema que eu vejo. Eu faço muito ensaio em batata, tomate, cebola, em hortícola no geral, e a gente tem uma dificuldade muito grande nos ensaios, é o controle de bactérias. A bactéria é um problema muito sério, tem crescido em outras culturas também, café é um problema que está se tornando muito sério também. E também outra parte que são as podridões. Então, podridões hoje em fruticultura é um problema muito sério, principalmente o caso de glomerela, botrytis também, uma certa dificuldade de controle. Então, eu separei esses dois grupos aí que eu acho que é o mais importante da gente falar em HF aí, tá? Falando em bactéria, aí tem uma foto aqui, essa foto aqui é um tomate, é um ensaio, uma testemunha de ensaio, vejam só a situação da testemunha, aqui bactéria também em batata, aqui também é uma foto de testemunha de ensaio, aí também é uma foto de ensaio aqui também, aqui é uma foto de cebola. Então a gente tem problemas seríssimos, tomate, batata, folhosos. Então a gente tem aí as espécies aí, as xanthomonas, pseudomonas, Spectobacterium, né, em batata. Então são patógenos de difícil controle, ocasionam uma alta perda de produtividade e, além disso, ainda traz ao produtor um aumento muito grande de custos. Então, esse é um problema muito sério em horticultura, né? Bactéria tem trago problemas seríssimos de aumento de custo. Quem vivenciou aqui, quem está aí da região sudeste, nós tivemos esse período, esse ano mesmo, foi um período, desde novembro, um período extremamente chuvoso e eu fiz muito ensaio aqui em Minas de tomate, batata, e a gente via dificuldade. Eu faço muito ensaio em área de produtor, e a gente via muita dificuldade tremenda do produtor conseguir tirar a sua produção e conseguir controlar a bactéria. Realmente muito sério. A bactéria hoje é um problema seríssimo
talvez a principal doença hoje em tomate, tá? O que a gente pode falar das bactérias? Controle químico. O pessoal tem usado muito bactericida, tem introduzido no mercado muitos desinfetantes e sanitizantes para exatamente tentar fazer o controle direto. Então, às vezes, o produtor vai, faz muita mistura e procura esses desinfetantes e sanitizantes. A eficiência, eu coloquei uma interrogação aqui, porque realmente eles fazem um controle direto, mas a partir do momento que você para a aplicação, há uma subida novamente da população do patógeno e realmente a eficiência, para mim, ela não é a ideal. Existe um excesso de número de aplicações em função disso, né? O controle é irregular, aí aumenta-se o número de aplicações e há um desequilíbrio, uma redução de populações de bactérias endófitas, ofídicas e benéficas. Então, você tem um desequilíbrio e acaba aumentando a população de bactérias fitopatogênicas. O controle biológico, ele vem exatamente para auxiliar isso aí. Então, como já foi citado aqui nas palestras anteriores, o controle é por antibióticos, substâncias metabólicas, né, ação bactericida, por competição e por indução de resistência da planta. Então, eu vejo o seguinte, controle de bactéria nos cultivos tem que ser via indução de resistência. A gente vai conviver com a bactéria, mas a indução de resistência é o melhor fator da gente ter o menor dano da bactéria. Então, o que eu vejo do biológico, do que eu já trabalhei? Ele tem mostrado boa eficiência, tem uma vantagem que ele pode ser aplicado em qualquer fase dos cultivos, então isso é muito importante, e há uma resposta da planta em termos de aspectos vegetativos, né? Então, a gente vê que a planta ela apresenta um aspecto vegetativo melhor, e mesmo aquela parte da planta que está com a presença da bactéria, ela tem uma maior durabilidade. A folha com a presença da bactéria, as lesões desenvolvem mais lentamente e essa folha ela vai ter uma vida mais longa. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem do uso de biológico. A gente tem mostrado a eficiência das bactérias dos bacilos. A gente trabalha com bacilos Acinetobacter, é o mais comumente utilizado. E a gente vê o melhor resultado da mistura de biológico mais cúprico. Então, até no passado, o pessoal, não dá para trabalhar com cúprico. A gente tem feito mistura, tem trabalhado com a mistura e tem mostrado bom resultado. Então, bactericida com bacteriostático. Então, tem mostrado um bom resultado. E a vantagem, como já foi dito anteriormente, aplicações durante todo o ciclo, desde a fase de desenvolvimento até a maturação. Então, você tem uma vantagem. A gente tem até um posicionamento que durante a parte vegetativa e até o início do desenvolvimento do fruto, pode ir com a mistura com o cúprico, e lá no final, na fase de maturação, aí se finaliza só com o biológico, né? Então, esse é um posicionamento que a gente tem hoje. Mas a gente vê uma vantagem muito grande dele no controle de bactérias. Aqui é um ensaio que eu trabalhei, esse é um ensaio em tomate, que na verdade nós fizemos uma bateria de aplicações, né, durante o ciclo. Então a gente usou um fungicida, que está aí o Cabritop, um fungicida que é um estubrulina com protetivo, intercalado com um bactericida. Então a gente vê lá no tratamento 2 com cobre isolado, tratamento 3 nós entramos com o biológico Duravel, que é um Bacillus ameloicafaciens, o tratamento 4 com o mesmo biológico, porém numa dose maior, no tratamento 5 foi um ditilcarbamato com cobre, no tratamento 6 o biológico isolado e no tratamento 7 o bactericida. Então a gente vê que o melhor controle ocorreu quando eu trabalhei na dose maior do biológico com cobre. Se eu comparar o biológico isolado com o biológico mais cobre, o biológico mais cobre, a severidade ela foi menor. Então o controle foi mais eficiente. Então a gente vê que realmente dá para trabalhar o biológico com o fungicida cúprico, tá? Então aqui é o mesmo ensaio, só que em termos de controle, eficiência, chegou a próximo quase 50% de controle. Para a bactéria, é um bom controle, tá? Então, o controle não é um controle baixo, é um controle muito bom. Se você chegar no nível de 50% de controle, é um controle muito bom, vai reduzir bastante o dano no cultivo. Então, a gente vê um bom controle em mistura, tá? Aqui, só para vocês verem a foto, essa foto de cima aqui é testemunha, 7 dias após a finalização dos tratamentos, 14 dias e 21 dias. Olha como é que ficou a planta, né? Perdeu metade da parte vegetativa em função da incidência de bactéria. E aqui a gente vê embaixo com a aplicação do biológico, nessa dose de 100 para 100, 100 gramas para 100,
mais o cobre, né, o hidróxido de cobre. Então, a gente vê que realmente manteve a parte vegetativa da planta em melhor estado, consequentemente, uma melhor capacidade produtiva, né? Então, a gente vê que o resultado foi muito interessante aí no tomate, né? Aqui já é em batata. Então, a gente vê que nós fizemos lá a mesma coisa, nós fizemos um fungicida intercalado com cobre, no tratamento 2, depois o fungicida intercalado com o Bacillus amelia-equefaces, numa dose de meio quilo por hectare, e no tratamento 4 a dose maior, 1 quilo por hectare. No tratamento 5, o ditilcarbamato mais cobre, no tratamento 6, o fungicida intercalado com o biológico isolado, e no tratamento 7, o fungicida intercalado com bactericida. A gente vê que os melhores resultados foram na dose maior do biológico, em mistura com cobre, que foi igual ao ditilcarbamato com o cobre. Então, mostrou o biológico, mostrou também um bom controle também no cultivo da batata. Então, a gente vê que a mistura ela é viável e tem uma boa resposta, né? Aqui, em termos de severidade, 28 dias depois, a gente vê que, olha aí, o biológico ele manteve um controle com cobre, o ditilcarbamato já escapou um pouquinho, mas o biológico ele manteve, que é o tratamento 4, ele manteve aqui ainda um bom controle nessa dose de maior de 1 quilo por hectare, tá? Então, a gente vê uma possibilidade muito boa de mistura dos dois, o cúbico mais o biológico. Aqui só uma foto de ensaio, a gente vê acima lá a testemunha com um dano muito grande, você vê que perdeu grande parte da área vegetativa. A gente vê aqui na foto do meio o biológico na dose menor de meio quilo e à direita o biológico na dose de 1 quilo. Então é muito próximo do outro. A gente vê vegetativamente 1 quilo, a planta está melhor, a parcela está bem melhor. Embaixo aqui o biológico isolado e do lado direito embaixo o bactericida. Então a gente vê que o bactericida já perdeu grande parte da vegetação e o biológico conseguiu, junto com o cobre, manter a planta com uma capacidade de enfolhamento maior, de ramas, e logicamente isso redunda em melhor produtividade, principalmente enchimento de tubérculo no final, muito melhor, né? Então isso é uma boa resposta. Quando a gente vai para, saindo de bactérias, a gente vai para podridões, aí a gente entra na parte de fruticultura. E realmente a gente tem um problema muito sério, muito crescente. A gente tem botrites aí extremamente severa, glomerela crescendo em diversos cultivos. A gente vê olho boi aí em maçã, um problema muito sério. Né? E risópsis também, a gente tivemos uma discussão ano passado com vários pesquisadores aí, risópsis também a gente vê que tem um crescimento em pós-colheita muito grande, né? Então, aqui quem não conhece essa foto aqui dentro do morango, com risópsis aqui e aqui com botrites, né? Então, isso também é foto de ensaio, então a gente vê que realmente tem aumentado esses fungos aí. Aumenta custo, tem dificuldade de controle e tem muita perda no armazenamento, então isso é um problema muito sério em fruticultura, tá? Então, a gente vê que realmente é importante o uso de biológico, ele vai auxiliar nesse controle de podridões, tá? Controle químico, o pessoal logicamente faz com fungicidas sistêmicos e protetivos, né? A eficiência é muito boa, porém a gente tem um risco muito sério de resistência. A gente tem um excesso de aplicações e esse excesso de aplicações tem trago uma perda de eficiência. E, logicamente, nós temos, em número de aplicações, um risco de resíduos. Então, principalmente na fase de maturação e colheita, nós temos um risco muito sério de resíduos. Então, por isso que o biológico, o biocontrole, o uso biológico, ele entra muito bem nessa parte de podridões. Então, mesma coisa em relação à bactéria, o controle antibiótico, substâncias metabólicas, ação fungicida, competição, indução de resistência também da planta. E é uma alternativa de manejo, uma alternativa de controle muito importante, muito interessante, que pode ser aplicada em qualquer fase dos cultivos. Há uma boa resposta da planta também, em termos de aspectos vegetativos. Inclusive, a gente tem percebido que os frutos aplicados e as plantas onde são aplicadas apresentam frutos com maior capacidade de durabilidade pós-colheita. Então, o shelf life é maior. Então, a gente vê que tem essa resposta de frutos de melhor qualidade.
E, logicamente, como já foi falado, o manejo de resistência é importante, é uma das principais vantagens e importâncias do biológico aí, é o manejo de resistência. Tá? Controle de fungos, que a gente pode falar, controle biológico de fungos patogênicos no solo, como também na parte aérea. Nós vimos lá que a gente trabalha com um produto ITS, que é nematicida, mas também a gente trabalha com produto na parte aérea. Nós testamos o amiloidoquefáceos na parte aérea, mas também utilizamos em suco de plantio também, tá? Não é só na parte aérea. Comercialmente, a gente vê que a maioria das empresas trabalha com bacilos subtilis, bacilos amiloidoquefáceis, bacilos firmes, trigodema, que são os mais comercialmente utilizados. A gente vê com bons olhos que a gente tem possibilidade de fazer a mistura de químico com biológico, principalmente com sistêmico, uma estrubilina, carboxamida ou triazol, qualquer um deles, ou a mistura deles. Né? A gente já fizemos vários trabalhos, inclusive a gente tem testado um fungicida novo em maçã, que é uma mistura de triazol com carboxamida para sarna da macieira, e nós já testamos em mistura com bacilos amiloidoquefáceis. E realmente ele tem a importância porque nós sabemos que a sarna na macieira tem resistência a vários grupos de fungicidas, então você tem que colocar um protetivo. E o biológico passa a ser uma ótima opção para manejo de resistência. E a grande vantagem é que aplicações durante todo o ciclo. Então, muito importante que na fruta você pode ir da florada até a maturação e aí te facilita bastante em termos de aplicação, principalmente no final do ciclo, né? Aqui é um trabalho que foi feito em Morango, em Piedade, no estado de São Paulo. Então, aqui tem testemunha, frutos sadios 50%. Aqui foi utilizada a boscalida, que é um fungicida que a gente utiliza em morango, mais o bacilos amiloidoquefáceis. Então, foi meio quilo mais meio quilo. A dose dele é 0,8. Aqui foi trabalhar no 3, foi a dose cheia 0,8 mais meio. Aqui a boscalida isolada 0,8. O bacilos amiloidoquefáceis a meio quilo. Bacilos subtilis a meio quilo. Prosimidona a 1 quilo e pirimetanil a 1. Então, a gente vê que todos eles apresentaram controles similares. A gente vê que, realmente, o biológico sozinho, ele apresentou um bom controle. A amiloidoquefáceos apresentou 80% de controle. E mesmo na mistura com químico, apresentou um bom controle. Então, quer dizer, eu tenho a possibilidade de poder reduzir um pouco a dose do químico em aplicação conjunta com o biológico. Logicamente que isso são feitos ensaios para a gente determinar que dose nós podemos trabalhar. Então, é uma opção que a gente tem a mistura também. Né? Aqui é um trabalho que foi feito em Minas, já no município de Espírito Santo do Dourado, que é uma área grande de morango, em que foi feito porcentagem de frutos atacados 3 dias após a colheita. Como é que foi feito esse trabalho? Foi feito uma aplicação, tratamentos foram feitos, uma aplicação antes da colheita e tratamentos foi feito aplicação no dia da colheita. Então, uma aplicação um dia antes da colheita, nós vemos que nós apresentamos uma menor porcentagem de frutos atacados. Isso é botrytis. Apresentamos o menor índice de frutos atacados. Como que foi feita essa avaliação? Foi feita a colheita, colocada em bandeja, deixada na temperatura ambiente e feita a avaliação de porcentagem de frutos atacados. Então, quando a gente olha a importância que tem da redução de frutos com patógeno em pós-colheita. Só que a resposta melhor, ela acontece se eu der um prazo para que o biológico se multiplique e proteja esse fruto. Se eu aplicar... E por que eu estou fazendo esse ensaio? Porque existia uma demanda no campo em que os produtores de morango estavam fazendo tratamento no dia da colheita. E nós vimos que o ideal é ele tem que ter, no mínimo, 1, 2 ou 3 dias antes da colheita para ele fazer o tratamento. Porque tem que ter o tempo de multiplicação do biológico lá para fazer o devido controle. Então, nesse trabalho, nós fizemos com 1 dia apenas. A gente pode fazer trabalhos posteriores com mais intervalos de colheita. A gente vê que realmente necessita de um período um pouco maior. Só tratamento na colheita não resolvemos. Nós temos que fazer antes de colher. Tá? E aí nós vimos que 1 dia antes a resposta foi melhor do que no dia da colheita. Então, tem que ter o prazo para exatamente a multiplicação do biológico e realmente ele fazer o controle. Né? Então, isso aí foi feito em morango. Aqui é um trabalho que foi feito lá no sul, tá? Em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Foi feito lá com a doutora Rosa, que trabalhou lá na Embrapa.
Isso aí é em maçã que foi feito. Nossa, o que foi feito isso aí? Foi feito ferimentos, fez a aspersão do biológico e depois fez a inoculação do podridão olho de boi. E aí nós vimos que realmente houve uma redução de danos. Então, a gente vê testemunha, 100% houve crescimento de lesão no ferimento. E quando a gente olha à direita, tratado com bacilos amelinoquefáceis, nós vemos que as maçãs da direita são as maçãs que não houveram desenvolvimento das lesões. As maçãs da direita, ou da esquerda, aliás, houveram desenvolvimento das lesões. Então, quer dizer, houve uma redução. Se a gente for olhar, reduziu quanto? Talvez 40%. 40% aí. É uma boa redução. Eu vou falar para vocês, a perda de maçã em armazenamento é tão grande que se a gente trabalhar com manejo biológico no cultivo da maçã e reduzir qualquer número que seja de perda na maçã armazenada, é uma redução violenta de perda de dinheiro. Tá? Então, o pessoal realmente perde muita maçã armazenada. Então, qualquer nível de redução que eu puder ocasionar com o uso biológico já é um grande efeito. Tá? Realmente, eles perdem muito. Aqui é um trabalho que foi feito em São Joaquim, em uva, tá? Também em cima de botrytis. Tá? Então, isso aí foi usado uma mistura de boscalida, que é uma carboxamida, com cresoximetílico, que é uma estuberulina. Foram feitas 3 aplicações e foi colocado também o Bacillus amelinoquefáceos, que é o Duravel, em alternância. Então, alternou a aplicação o químico, B, o químico, depois entrou com C, o biológico, depois entrou com D, o químico, depois fez 2 aplicações de biológico na sequência, já chegando próximo do período de maturação. Então, a gente vê que realmente, aqui a foto não dá para ver, mas eu coloquei aqui algumas bolinhas aqui para você ver onde existem bagas podres. Então, você vê que realmente, onde eu trabalhei com biológico, e fui com biológico até no final, a gente vê que realmente houve uma melhor resposta, uma redução da podridão ocasionada pela botrytis. Tá? Então, esse trabalho foi feito em São Joaquim, lá em Santa Catarina. Então, a gente vê que realmente houve uma redução da perda de bagas aí, né? Então, a gente vê aí o pessoal trabalhando muito, aqui em Minas, o pessoal tem trabalhado muito com uva criada pela Epanig, né? A poda invertida, né? A dupla poda, chamada dupla poda, o pessoal trabalha com a uva agora no inverno e o período de maturação é muito longo, porque ela tem que realmente ter um grau Brix muito, muito acentuado. Então, fica muito tempo no campo. Então, é importante o biológico, porque ele vai ter que trabalhar nesse controle de bagas podres, né? Que é perda de qualidade, né? Então, é muito importante. Seja uva para mesa, uva para vinho, é importante trabalhar com biológico aí. Aqui já foi feito lá no Espírito Santo, em Vila Varela, lá no norte do Espírito Santo. Essa aplicação foi antes da colheita, tá? Então foi em pré-colheita. Lá é um problema seríssimo de glomerelo, tá? Então a gente vê aí o padrão do produtor e aí a tradução do biológico dentro do programa dele, a gente vê que realmente o fruto apresenta menos podridão e é o que eu já falei, realmente você vê que o fruto ele apresenta um shelf life maior, você vê que o fruto ainda está bem sadio e com uma capacidade de armazenamento de prateleira um tempo muito maior, né? Então aqui foi 6 dias após o tratamento e 9 dias. 9 dias você vê que o padrão já está bem, com bastante podridão, as lesões já cresceram e a gente vê que com a introdução do biológico no tratamento dele, houve uma redução dessa podridão e um tempo de prateleira maior, né? Então esse trabalho foi feito lá com o produtor lá no Espírito Santo. O que a gente vê como complemento, visão de HF, complemento do controle químico, biológico, tá? Então a gente vê que a gente pode trabalhar com aplicações sequenciais, eu posso trabalhar com químico, né, várias aplicações de químico, e chega no final do ciclo eu vou com o biológico. Então essa é o que a gente chamaria de aplicações sequenciais, né? Ou eu posso fazer aplicações alternadas, eu posso ir com químico, biológico, químico, biológico, químico, biológico, né? A gente sabe que o químico, mais no final do ciclo, existe o risco de resíduo, né? Então, é uma alternativa, mas vai depender caso a caso, né? E existe a outra opção, que é aplicações em mistura. Eu posso usar o químico mais biológico durante todo o ciclo aí. Eu posso até, dependendo da situação e, logicamente, com os testes todos, eu posso trabalhar com as doses diferenciadas do químico,
né? A gente já tem testado algumas coisas. Mas é uma opção muito interessante também a mistura de químico com biológico, tá? Então a gente enxerga que tem essa possibilidade também, tá? O que a gente vê, o que eu vejo de horte, pensando em horte, né? Aplicações durante todo o ciclo. Então, seja batata, tomate, folhosas, eu posso trabalhar durante todo o ciclo tranquilamente. Quando eu penso em fruticultura, a gente tem alguns momentos muito importantes para trabalhar o biológico. Aplicação de florada. Eu tenho que trabalhar ou pré, ou plena, ou pós-florada. Eu tenho que fazer aplicação na florada, principalmente para controlar aqueles patógenos que podem afetar tanto a floração como o desenvolvimento do fruto, ou mesmo o fruto no final, apresentar alguma doença, algumas podridões no final do desenvolvimento do fruto. Então a gente tem que aplicar na florada. Outro momento importante, desenvolvimento do fruto. Então eu posso fazer alguma aplicação de desenvolvimento do fruto. E outra fase importante é maturação e pré-colheita. Então, se eu analisar quais são as mais importantes aplicações, florada, maturação e pré-colheita. Mas todas essas fases são muito importantes. Florada, desenvolvimento do fruto. Se eu fizer no desenvolvimento do fruto, eu vou ter um fruto mais sadio no final. Então, florada, desenvolvimento do fruto, maturação, pré-colheita e pós-colheita. Só o pós-colheita me resolve? Não. Eu tenho que trabalhar durante a maturação e pré-colheita. Então, nós vimos aí que é muito importante. Eu tenho que trabalhar aumentando essa população de bacilos que está presente no fruto para ele poder fazer o melhor controle do patógeno em final de ciclo, né? O que a gente vê como controle biológico? Melhora a eficácia de programas de patógenos difíceis de controle em HF. Ele é efetivo, aditivo e mistura de tanque com químicos. Gerencia resíduos na colheita, quer dizer, você vai diminuir a quantidade de químicos, você vai ter menor resíduo de químico na colheita. Você vai gerenciar o limite máximo de resíduos. Você vai fazer um bom manejo de resistência. Você vai controlar patógeno até próximo à colheita, né? Então isso é muito importante. E baixa residual para culturas em constante colheita. Então a gente vê que tem algumas culturas que estão em constante colheita, né? Você vê mamão, você tem flor, você tem fruto colhendo, morango, você tem lá colhendo, está aplicando. Então você pode ajustar o seu calendário para aqueles períodos na semana que você vai efetivar a sua colheita, você ter o seu planejamento de aplicar o biológico, você ter menos resíduo nesses dias de colheita. Então, são coisas que têm que ser planejadas. A gente vê uma vantagem muito grande do uso do biológico para a redução desses resíduos aí. Então, a gente vê também biológico, tanto ele pode ser utilizado em agricultura convencional, ele pode ser utilizado em agricultura orgânica, ou mesmo em agricultura biodinâmica. Então, a gente vê N possibilidades do uso do biológico. Então, o biológico tem uma dinâmica muito boa para ser utilizado em qualquer tipo de agricultura. Agricultura, grandes produtores, médios produtores, pequenos produtores, agricultura em larga escala, em todas as situações a gente tem uma possibilidade de uso de biológico, né? E aí, só para exemplificar para vocês, esse aí é um produto que a gente vem trabalhando, que é o Duravel, que é o Bacillus amelicafracis, e esse ano ele recebeu o selo IBD, né? Então, isso também é importante, que é uma garantia do que está sendo trabalhado para o produtor, ok? Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!